Devocional do livro Experiências com Deus. Autores: Henry e Richard. Dia 9 de fevereiro de 2025. Encontros com Deus. Agora, levante-se. Fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Atos capítulo 26, versículo 16. Deus estava trabalhando em sua vida muito antes de você começar a trabalhar com Ele. Deus conhecia você antes dos tempos começarem, e Ele sabia o que queria fazer em sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Salmos capítulo 139, versículo 13. Antes da experiência de conversão do apóstolo Paulo, na estrada para Damasco, Jesus já conhecia Paulo e tinha uma missão específica para ele, mas só a revelou depois da sua conversão. Atos capítulo 9, versículo 15. Paulo estava tão enganado em seus sinceros esforços de agradar a Deus, que, na verdade, estava a declarar guerra contra os cristãos. Embora Deus soubesse os planos para a vida de Paulo, esperou para os revelar quando tivesse a atenção dele e se tornado o seu Senhor. Nosso Senhor não vem até nós para descobrir o que gostaríamos de fazer para Ele, mas sim para revelar o que Ele está fazendo e nos convida para o envolvimento com o seu trabalho. Um encontro com Deus requer que nos ajustemos ao que o Pai está fazendo e revelando. Deus nunca se comunica conosco meramente só para proporcionar um pensamento devocional caloroso para aquele dia. Ele nunca fala conosco apenas para aumentar nosso conhecimento bíblico. Nosso Deus tem coisas ainda mais significativas para revelar. Quando Deus mostra como está agindo, Ele nos convida para nos juntarmos a Ele no trabalho que Ele está fazendo. Você está preparado para se encontrar com Deus hoje? Nem tente escutar a voz de Deus a não ser que esteja pronto para perguntar, como Paulo: o que devo fazer, Senhor? Leitura bíblica. Números do 15 ao 17. Números 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto, ou sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos trará 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um rim de azeite. E de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um rim, para holocausto, ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um rim de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um rim ao Senhor, em cheiro suave. E, quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um rim de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um rim, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada. Como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E, quando vierdes a errar, e não cumprirdes todos estes mandamentos, que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante,
nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E, se alguma alma pecar por ignorância, para a expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado, para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina. Uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor, e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, e os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Números 16. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abiral, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Assim tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abiram, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens. Não subiremos.
Então Moisés irou-se muito, e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: Tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem. E indignar-te-ás tu contra toda esta congregação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, e foi a Datã e a Abirão. E após eles seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos, e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo o Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor deles, porque diziam: Para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga.
E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Números 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara. Para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor, morrerá. Seremos, pois, todos consumidos. E assim, chegamos ao fim de mais um devocional inspirador, extraído do livro Experiências com Deus. Hoje fomos desafiados a mergulhar em verdades transformadoras sobre nossa relação com o Criador. Até o próximo dia. Deus te abençoe.